vai modificar o seu motor, tá? Seja curso no virabrequim, diâmetro de pistão, troca de biela, você vai trocar o comando de válvula, trocar a carburação, tudo isso você precisa ficar atento aos limites, às folgas de segurança. Como assim? Folgas entre pistão. Um exemplo, vou mandar fazer a retífica, tá? Vou colocar um pistão 4 mm no meu motor, eu preciso ficar atento às folgas que eu tenho entre o pistão, saia de pistão, anéis e o cilindro. Entre a saia e o cilindro aqui, você tem uma folga aqui, certo? Então você precisa ficar atento à folga. Se ficar justo demais, pode vir a colar o pistão. Aconteceu um excesso de temperatura, elevou um pouco mais a temperatura, pode acontecer de colar a saia do pistão, se tiver com uma folga muito justa, certo? Se tiver com muita folga, também é ruim, porque aí rapidamente esse motor vai começar a baixar óleo, certo? Então tem que ficar atento. Primeira folga, folga de pistão, tá? Você também tem que ficar atento à folga de biela. Você foi lá, trocou biela no seu motor, tá? Seja colocando uma biela maior, uma biela pino 15, para adaptar um pistão pino 15, tem que ficar atento às folgas que você tem. Manual de serviço, sempre você vai analisar a folga lateral que você tem na biela, certo? Você tem entre o mínimo e o limite de uso. Então, como é um motor preparado, que vai girar um pouco mais, você pode deixar entre um pouco mais próximo ao limite, porque assim você tem uma folga maior e você não tem o risco também de a biela ficar muito justa aqui, em alta RPM, ela vinha travar aqui embaixo no virabrequim, certo? Então você também tem essa folga e você tem que ficar atento a ela aqui também, certo? Você também tem que ficar atento, tá? Aos limites de segurança entre o seu pistão, tá? Ou seja, essa folga entre o pistão e o cabeçote. Por quê? Quando o seu pistão está em PMS, você também tem que ficar atento se você tem uma distância de segurança entre a área de squish que você tem no pistão e a área de squish que você tem no cabeçote, tá? Você precisa ter um mínimo ali de 0,6. Por quê? Isso 0,6 para um motor mais de competição. Se for um motor de rua, ali 1 milímetro é um valor de segurança. Por quê? O pistão, tá? Quando a gente fala de folga de pistão, o pistão ele dilata, certo? Por quê? Ele recebe uma eleva de temperatura aqui da combustão, tá? Ele está diretamente aqui recebendo a combustão, ou seja, a chama, a frente de chama aqui. Então, o pistão ele vai se dilatar, certo? O alumínio ele vai se dilatar. Então, quando ele dilata, ele aumenta o tamanho. É claro que não é muito, tá? Mas ele dilata. Então, quando ele dilata, ele aumenta a temperatura. Então, se você tem uma folga muito pequena, se ele dilatar numa temperatura mais elevada, o que vai acontecer? O pistão pode vir a pegar no cabeçote. Então, você tem que ficar atento às alturas e os limites que você tem, certo? As alturas, principalmente quando eu estou adaptando um pistão diferente, tá? Esse pistão aqui é modelo original, esse aqui também é modelo original. Mas se eu estivesse colocando um pistão diferente, um exemplo, um pistão onde a saia fosse maior, onde a altura de compressão aqui do pino até aqui, a coroa do pistão for maior, ele vai dar diferença, tá? Esse pistão aqui tá modificado, tá? Mas, e é velho também, só para vocês entenderem. Então vai dar diferença nas alturas, certo? Dando diferença nas alturas, você precisa acertar as alturas de acordo também com a taxa de compressão que você vai usar. Vai usar pino cursado? Tem que ficar atento ao tamanho de biela, o quanto de altura você vai precisar acertar. Talvez você vai precisar de flange, talvez você vai precisar de uma corrente de comando maior. Então tudo isso é o acerto de alturas, tá? Por que você tem que ficar atento a isso? Porque se você não ficar atento a esses pontos, isso traz quebras no motor preparado, certo? Aqui na questão do comando de válvula, vou colocar um comando preparado, tem que ficar atento aqui, até no momento que ele encaixa, o momento que ele passa aqui, certo? Mas tem que ficar atento aqui na mesa, se o comando passa certinho, se ele passa aqui embaixo, aqui, ó, certo? Analisar tudo, se o comando não vai pegar em lugar nenhum aqui. Tem que ficar atento também às folgas que você tem, com o comando todo aberto. Você tem que analisar se o pratinho não vai pegar no retentor, se você tem uma folga aqui de segurança. Se as molas aqui, se a carga de mola é suficiente, certo? Por quê? Porque às vezes você coloca um levante de comando muito alto, às vezes ele vai flexionar tanto, ou seja, erguer tanto a válvula, que a mola ela fecha elo. E se isso aqui fechar elo, tá? Se a mola fechar elo, vai quebrar o motor, certo? Então, o que é isso? Válvulas aqui. Válvulas e comando, você tem que ficar atento às folgas que você tem aqui de mola, de limites ali, porque se fecha ela, quebra. Se
abre demais, não fecha ela, mas o pratinho está encostando no retentor, vai esmagar o retentor, então você vai danificar o retentor de válvula, vai descer óleo e a moto vai começar a baixar óleo, vai queimar óleo ali por conta do retentor que foi danificado, certo? Pode acontecer de quebrar guia, então você tem que ficar atento a esses pontos ali quando você monta um comando de válvula, certo? No seu motor. Montou o comando de válvula, também tem que ficar atento as cavas, certo? Conferir as cavas que você tem no seu momento de cruzamento aqui do comando, que é o momento que as duas válvulas estão abertas ao mesmo tempo. Tem que ficar atento nisso aqui, porque se a válvula pega na cabeça do pistão, certo? O que vai acontecer? O seu pistão, se a válvula pega na cabeça do pistão, se pega de leve, beleza, talvez vai empenar a válvula, certo? Talvez não aconteça nada, você vai ter uma moto que vai ficar funcionando depois ruim, porque empenou a válvula e aconteceu de não quebrar, mas dependendo da proporção que encoste, tá? A válvula, se ela pega numa proporção maior, vai empenar a válvula, pode soltar, descer pro motor, dependendo da rotação que vai acontecer, vai quebrar o motor. E mesmo que não pegue, dependendo, você girou ali, não pega, mas você não sabe a folga que você tem entre a válvula e o pistão em PNS, pode acontecer que numa rotação mais alta aconteça flutuação de válvula, que é o momento que as válvulas elas não se fecham, a carga de mola que você tem no cabeçote não é suficiente para fazer com que a sua válvula ela retorne para a sede, porque a carga de mola ela faz o quê? O comando abre a válvula, então a carga de mola faz a válvula voltar e fazer a vedação novamente, ou seja, fechar e o comando abrir. A mola fecha a válvula, certo? Porque ela tem uma determinada carga que vai fechar. Então, dependendo da RPM, não é suficiente para fechar e a válvula ela continua praticamente aberta, certo? Então, quando ela continua praticamente aberta, o que vai acontecer? Pode vir a acontecer, se você tiver uma folga muito pequena, do pistão pegar nas válvulas. Aí vai fazer um estrago bem grande ali no motor, certo? Então, tem que ficar atento a esses pontos de folgas, de seguranças e limites, tá? Esse é um ponto muito importante que pode trazer sim quebras para o seu motor. Então, se você quer evitar quebras no motor, tem que ficar atento às folgas e limites de segurança no motor preparado.